Deixa eu gravar para ficar gravado. Está gravado. Renata coordena um laboratório chamado Patrilab, ela vai falar um pouco mais sobre isso. Bom, além de arquiteta, urbanista, professora, que tem trabalhado com essas questões de patrimônio, território, desenvolvimento, Renata nós temos uma trajetória longa aí que se mistura nossa amizade, porque nós somos contemporâneos de universidade, nossa visão e participação num monte de coisas na vida, né? Naquele pequeno estado que ela estava denegrindo agora há pouco, onde fica a capital secreta do mundo, onde eu nasci, que é Vitória. E eu estou condenada, por enquanto, a viver. Isso, e que já foi aceita como capixaba há muito tempo, porque vive, produz, trabalha, fez muitas coisas e continua fazendo. E ao longo da vida também sempre conversamos sobre coisas profissionais. E hoje, por uma felicidade, voltamos a nos encontrar também profissionalmente, com a perspectiva do rumo que o trabalho da Renata tomou e o rumo de coisas que a gente vinha fazendo e que eu pude perceber uma oportunidade da gente trabalhar mais próximo. E a Renata hoje é a orientadora junto comigo da Naila, então a Naila apareceu para poder fazer essa cola real, né? Sempre, quer dizer, a função de vocês, além de serem muito legais, de tudo que a gente gosta, tudo é dar uma cola para aquilo que a gente quer fazer, né? Então, porque tudo que a gente quer fazer precisa de gente, né? Gente é fundamental. Gente legal, gente interessante, gente com atitude. Se não tiver isso, não funciona. Porque nós já estamos ficando velhos e a gente não pode tocar todas as agendas ou ideias que tem. E a gente quer, então, ideias novas ou trabalhar ideias, enfim, um conjunto, coproduzir conhecimento, não é produzir sozinho, é coproduzir com vocês. Mas tem uma altura da vida profissional acadêmica da gente que a gente precisa desse intermediário, desse mediador, né? Que são vocês, sempre alguém que aparece. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar sempre com alguém e esse mediador são vocês, infelizmente, são os mestrandos, doutorandos, bolsistas e tal. E para a gente trabalhar um pouco de unir o que a gente faz no LIS, na perspectiva do planejamento territorial, com o que Renata vinha trabalhando, que era essa perspectiva que a gente não conhecia, passou a conhecer no encontro profissional com a Renata, nesse sentido, que é a Escola Territorialista Italiana, a gente está desenvolvendo, tentando desenvolver aí, estratégias que possam usar, complementares, que possam usar aquilo que a gente trabalha melhor no LIS, em torno de representações, métodos, metodologias, com o que o Patrilab e a Renata têm trabalhado, ela e o grupo dela, com os desenhos conceituais em torno da escola, as críticas e leitura crítica a ela, e os trabalhos também numa escala local, mas de apresentação, de forma de representação, enfim. Estamos caminhando junto, ela vai contar. E é sobre isso que ela vai contar aqui hoje para a gente, um pouco dessa perspectiva territorial em relação à discussão do patrimônio, o avanço que isso leva, como é que isso leva à discussão do desenvolvimento, enfim, e o que ela quiser falar mais, porque são mais de não sei quantos anos, né? Eu me formei em 85, então, desde 1981, 80 que nós nos conhecemos, e eu não sei nem fazer a conta mais. Deixa para lá, né? A conta vai dar... 40 anos, Miguel. 40 anos. A conta vai dar o dobro da idade de metade dessas janelas aqui, de metade de quem está nessas janelas. Então, Renata, ei, Gabriel, tá com você. Tem alguns alunos do grupo, parceiros da Renata aí, se quiserem levantar a mão e falar, só para mostrar quem é: Luciano, Lívia, Amanda, que está escurinha ali a janela dela, mas uma hora ela levanta a mão. Júlia. E Juliana escreveu. Juliana levantou a mão. Então, ela levantou a mão de uma maneira não visual.
Então, Renata, você já pode compartilhar a tela naquele esquema que você conhece. Quando chegar perto dos 20 minutos eu te falo, mas não estamos presos exatamente a isso, mas para dar uma ideia, para depois a gente conversar, se for o caso. Tá legal. Se for o caso, não, será o caso e a conversa será boa. Então, pode compartilhar a tela. Tá aparecendo a minha. Voltou. Oi? Uai. É compartilhar e botar no modo apresentação. O que aconteceu agora? Hein? Tem que botar no modo apresentação. Agora eu fechei. Né? Desculpe aí, gente. Eu fechei aqui. Ah, meu Deus. Eu vou ter que sair, não, para poder abrir de novo. Peraí. Não, você já descompartilhou. É só compartilhar de novo. Eu sei, mas é porque eu fechei o documento. Ah, tá. Aí Eles não estão nem me vendo, né? Então, desculpa aí, hein? Não, nós estamos te vendo. Só não estamos vendo o documento. Uai, meu Deus. Eu saí da... Uai, gente, eu saí. Não, você está aqui. Você está com o PowerPoint aí no computador? Oh, aqui, não é? Ai, gente. Não sei. Que diabo é isso? PowerPoint no seu computador, Renata. Eu sei. Ai, meu Deus. Já sei, Miguel. Desculpa aí, hein? Só compartilhar. Sim, só que agora vocês sumiram total para mim. Não está nem aparecendo. Uai. Renata, se você quiser me enviar rapidamente por e-mail, eu posso tentar projetar enquanto você fala. Se quiser que eu faça isso, sem problemas. Tá, então peraí só um minuto. Não, mas estava tudo certo. Eu saí com o Miguel aqui antes. Agora eu já saí até da sala. Não, você não saiu, Não, Renata. você continua você na sala. Nós estamos te ouvindo, estamos te vendo. O que você não está vendo, você não está vendo o seu computador. É. Só compartilhar a tela. A gente só você compartilhar a tela. Eu sei. Clica no Zoom. Você está dentro do Zoom, é só você compartilhar a tela e escolher o PowerPoint. Renata. É porque eu não estou conseguindo ver. Agora, cadê o meu PowerPoint? É isso. Não, é que você deve estar com full screen, com a tela toda do Zoom. Dá ESC, para ficar menor. Bota ela pequena, só você fechar a tela do Zoom em cima, não fechar o Zoom. Só você fazer ele ficar pequeno, que vai aparecer seu computador, vai aparecer a telinha pequena. Então, quando eu deixo aqui aberto o PowerPoint e eu volto para nós aqui, o seu PowerPoint não pode estar no modo apresentação ainda. Como está no modo apresentação? Eu abri só, cliquei em cima para abrir, não é isso? Não no modo apresentação. Não, no modo apresentação? Não está no modo apresentação. Não, então volta para o Zoom e dá o share screen e escolhe o PowerPoint, acabou. E aí você bota no modo apresentação.
Tá aí já. Agora você tem que dar o modo apresentação no PowerPoint. No PowerPoint? Tem que ir lá, tem que ir no Ah, PowerPoint. sim. Ai, claro, gente. Nossa. Nossa. Pronto. Perdão aí, todo mundo, viu? Eu não sei como é que eu vou... E eu vou dar aula, é a ERT, né? Vamos lá. Gente, boa tarde de novo a todos. Miquel já fez as apresentações, né? E falando da nossa trajetória pessoal, mas, né, hoje nós vamos falar especialmente de uma perspectiva dessa trajetória profissional, né? De compartilhamento de ideias, de um pensamento que está em estruturação. Eu diria que, efetivamente, a entrada nesse corpus teórico-metodológico no laboratório, ele se faz a partir dos últimos 6 anos, 7 anos. Né? Nós tomamos ciência, então, conhecemos esse aporte teórico-metodológico, antes um pouco, então, mas a gente foi aguardando a chegada dos aqueles que efetivam o nosso trabalho, o nosso esforço, como dizia Miguel, nossos alunos, mestrandos, né? Começamos com iniciação científica, com um trabalho de graduação, e os mestrandos foram chegando e podemos, então, a partir dessa articulação de grupo, né, vinculada ao programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, digamos assim, o efetivo desdobramento e aprofundamento das questões vinculadas a essa escola. Então, eu queria voltar só rapidamente, Miguel, agradecer a abertura para esses diálogos, né, para essa conversa, que é disciplinar, interdisciplinar, portanto, e que não é fácil para nós que estamos na área da discussão do patrimônio, na perspectiva de sua conservação, vinculada a processos de transformação. Né? Nós temos, infelizmente, uma tradição disciplinar nesse recorte específico de, como salienta, inclusive, todo o aporte, né? O Magnag, Alberto Magnag, a grande referência dessa escola, digamos, ele estrutura essa escola. Ele logo salienta para nós, né, que tradicionalmente a discussão e o objeto patrimonial esteve recluso, mesmo em planos e projetos, né, isolados do processo de desenvolvimento. Então, nesse sentido, o patrimônio fica numa perspectiva à parte, digamos, a pátria, né, dos processos de discussão do território, da cidade e da mesma produção arquitetônica. Então, nosso esforço é nessa direção, né, de restituir o patrimônio, né, e rearticulá-lo, integrá-lo em processos que contribuam para a transformação da sociedade, do território em que ela habita, sobretudo, conseguindo uma articulação de conservação e projetação do novo. Então, eu fiz rapidamente esse slide na perspectiva de mostrar a importância dessa escola, né? Numa perspectiva de uma trajetória muito curta que eu vou trazendo aqui, né? Quer dizer, a gente que da área percebe essa ampliação que é tipológica, cronológica e geográfica, como a salientou a Françoise Choy até os anos 60, uma passagem que vai da arquitetura à cidade e já nos anos 70 a paisagem, né? Mas ainda incorporada e olhada, observada, né? E num processo de, como eu dizia, tratamento como um objeto e não tanto como inserido num processo, né? Ou seja, que o patrimônio, para além de ser um objeto, de ser um conjunto de elementos, de sedimentos, portanto, já usando a expressão da escola, territoriais, esses sedimentos estão num processo de territorialização contínua, né? Que inclui, inclusive, rupturas, demolições, transformações, e assim
cabe nesse processo o reconhecimento dessa passagem, desse processo, para que o patrimônio, no caso dessa abrangência territorial, ele possa contribuir no processo de desenvolvimento local autossustentável. Então, essa é a perspectiva da abordagem da escola territorialista. É daí que o Alberto Manhag ele parte, né? Então, o que ele basicamente desenvolve é que seja possível o crescimento da sociedade local a partir da sua capacidade de se autogovernar e, portanto, produzir bens, conforto individual e coletivo. E, nesse sentido, ele vai dizer que o lugar como herança, ele participa desse processo, né? Porque ele, então, vai permitir essa articulação do morador-produtor com o seu território, né? Especialmente, defende ele, relações duráveis, né? Com o ambiente em que ele se situa como morador, como usuário, né? Ou mesmo como um produtor. Então, à esquerda, eu coloquei um conjunto de redes, da rede, digamos, teórico-conceitual, que está vinculada a essa escola, incluindo, inclusive, a Françoise Choet, Claude Rafestin da França, que são, né, referências para essa escola também. E, no Brasil, o Marco Aurélio Sacquet, que, por sua inserção no processo de pós-doutoramento, vai tomar conhecimento dessa trajetória, dessa escola, né, territorialista italiana e, portanto, nos apresentar também. E, como geógrafo, ele e o Rogério Reisbach, que, na sua discussão acerca do território, dos processos de territorialização, multiterritorialidade, nos é bastante importante para as discussões em curso no laboratório. Então, nesse sentido, para haver esse desenvolvimento na perspectiva do morador, defende-se, né, a importância do retorno a um lugar no projeto territorial urbanístico, e Manhag vai propor isso a partir de 5 movimentos. Primeiramente, né, um desenvolvimento metodológico do conceito de desenvolvimento sustentável. Depois, estabelecimento de uma metodologia de representação desse território na perspectiva identitária do que ele está chamando de seus depósitos patrimoniais, para que isso seja o subsídio para o estabelecimento de estatutos dos lugares, que será, então, o ponto de partida para a pactuação de cenários de futuro, na perspectiva de que esses cenários de futuro possam ser incorporados em planos e projetos para o território. Ele vai sintetizar esse esquema, né, esse processo analítico conceitual nesse esquema que nós apresentamos, em que a etapa, né, ele desenvolve-se a partir, basicamente, do reconhecimento dos sedimentos, de um lado, sejam eles materiais ou cognitivos, das energias inovativas de contradição que atuam nesse território, gerando, então, do primeiro sedimentos, um corpus, né, de conhecimento que vai se expressar no que eles chamam atlas territorial, do patrimônio territorial, e que é o subsídio para a discussão do Estatuto dos Lugares e, na sequência, alcançarmos, então, passando pelos cenários, um desenvolvimento local autossustentável que ele associa a um processo de reterritorialização. Para alcançar essa representação, né, desse patrimônio territorial, nesse atlas, nós temos adotado a indicação de um autor italiano também dessa escola, o Fábio Carta, em que ele vai propor, então, uma sequência de mapeamentos que se insere numa perspectiva de descrição analítica e sintética, que resulta, né, nessa representação do patrimônio territorial para o estabelecimento de regras. Essa representação do patrimônio se desenvolve em 3 sínteses, né, segundo Manhag, que estão vinculadas a todo o patrimônio físico, o território físico, patrimônio ambiental, ao território construído, patrimônio territorial paisagístico, e
o território antrópico, né, identificado por ele como patrimônio socioeconômico. Então, um outro instrumento que ele nos propõe utilizar, então, é para reconhecer o processo de territorialização, para nós possamos reconhecer nesse processo de territorialização as permanências, persistências e transformações por ruptura, ou melhor dizendo, destruições. Ele propõe a elaboração do ciclo TDR para cada um desses lugares sobre os quais se atuamos. Então, esse ciclo TDR, conceitualmente falando, ele tem a matriz no Rafestan e que o Mayag vai desenvolver e propondo-nos esse esquema, né, em que, basicamente, ele vai dizer que existem os sedimentos, né, cada linha horizontal dessa, então, né, ela corresponde a sedimentos que podem estar mais ou menos vinculados a energias de transformação e, portanto, promover processos de contínua territorialização. Quando ocorrem essas energias, a contradição ou da destruição, que gera uma outra territorialização e por aí vai. O que é importante, na realidade, desse esquema, desse gráfico, é que ele vai dizer que, na contemporaneidade, estamos vivendo um momento de desterritorialização alargada, ou seja, da dificuldade de restituição, portanto, dos sedimentos, do reconhecimento desses sedimentos territoriais, ou seja, do patrimônio territorial. Então, aqui a gente traz, né, desculpem, né, a identificação de cada um desses processos. Eu não sei o quanto, né, essa sala conhece esses termos, então, basicamente, a territorialização como aquele que é um ciclo resultante da coevolução entre sociedade e ambiente. Ocorre a desterritorialização quando há um divórcio dessa relação, gerando um território artificial e insustentável, e o processo de reterritorialização seria quando se buscaria recuperar e reinterpretar as estruturas territoriais pré-existentes num novo momento, portanto, de territorialização, de novo, digamos, casamento entre sociedade e meio ambiente, numa perspectiva de reconhecimento desse território como seu patrimônio. Nós experimentamos isso de diferentes maneiras, então esse aporte teórico e metodológico que eu rapidamente apresentei para vocês, que podemos discutir, tirar dúvidas na sequência, né? Num primeiro trabalho que, na realidade, ele não é o primeiro trabalho, ele é o resultado, talvez uma síntese de vários estudos que foram desenvolvidos junto ao laboratório em nível de projeto de graduação e projeto de mestrado, dissertações de mestrado. Então, nesse momento, é um trabalho elaborado, inclusive, na perspectiva de apresentar um artigo, ele está na revista Gestão em Projetos, e que nós fizemos, então, uma articulação desse conhecimento produzido sobre o sítio de Santa Leopoldina. É um sítio histórico urbano tombado pelo Conselho Estadual de Cultura e no qual, inclusive, o laboratório iniciou o seu conjunto de investigações. Nós o adotamos com a nossa unidade, digamos, espacial de investigação. Então, foram produzidos nessa investigação da perspectiva de construir um sistema informativo territorialista para Santa Leopoldina, um CITER. Então, aqui nesse mapa estão identificados vários investigações descritivas do processo, né, de territorialização de Santa Leopoldina, seja no sentido de reconhecer elementos de morfologia, de figuras territoriais e riscos territoriais nesse território. Avançando, nós fomos mapear e identificar perspectiva de estabelecimento de estatuto, de indicações de variâncias e, portanto, riscos territoriais na perspectiva de estabelecimento de um estatuto para o lugar, e até, ou finalmente, uma última cartografia em que ela faz a síntese e ela aponta para cenários futuros para Santa Leopoldina, como uma síntese desses trabalhos, indicando ações e projetos importantes para esse sítio em particular. Então, nesse sentido, é um experimento de fusão e integração de estudos
em diferentes etapas, né? Então, primeiro de representação identitária, de estabelecimento de estatuto e de cenário de projeto. Avançando nesses estudos, então, uma perspectiva desenvolvida por Mariana Amorim, ela vai buscar reconhecer a identidade territorial de uma comunidade chamada Tirol, no Espírito Santo, e ela vai fazer isso através de história oral, conversando com os moradores mais antigos do Tirol, e aqui ela está mapeando quais são o lugar da moradia desses homens, né? E um dos resultados desse trabalho, que eu acho importante trazer, é que, ao fazer isso, ela vai identificar que aquilo que é entendido como comunidade do Tirol, para esses homens que residem nesse lugar, a comunidade, ela, na realidade, não inclui todo o território proposto pelo Instituto João de Santos Neto, que é o órgão de planejamento do Estado do Espírito Santo. Então, através do reconhecimento de uso do solo, de estruturas ambientais e outros mapeamentos referenciados no Carta, de base para mapear o território e reconhecer, portanto, o seu patrimônio, ela vai propor essa mudança. Portanto, aqui ela chega a esse Atlas do Patrimônio do Tirol, onde ela vai mapear ali as comunidades, os elementos de articulação do território local e mesmo externas, por exemplo. Eu não vou me deter exatamente em cada um desses trabalhos, porque a minha intenção, na realidade, é mostrar a diversidade de possibilidades e dos enfrentamentos que o laboratório vem fazendo. Então, aqui nesse sentido, o trabalho de Mariana, ele vai se deter, sobretudo, na representação identitária, buscando reconhecer o que pode ser identificado como a identidade territorial dessa comunidade. Mais recentemente, a Damiane Farina Nossa, ela, no seu mestrado, que recém-apresentado, agora em 2020, ela vai avançar na perspectiva de discutir a relação entre as estruturas invariantes do território, seus sedimentos e os riscos que esse território tem sofrido, que ele perpassa no território até hoje, na atualidade, na perspectiva de estabelecer projetos representacionais que possam gerar, então, um enfrentamento desses riscos que esse território sofre, né? Então, aqui a Damiane, ela enfrenta o município de João Neiva a partir de 2 núcleos de territorialização. À esquerda, Demétrio Ribeiro, à direita, o sede de João Neiva. Então, ela investiga tanto para isso, identifica os bens etnotrópicos desse território e vai mapear estados de conservação e, ao mesmo tempo, num lugar e no outro, e os riscos de perda que ocorrem em ambos os núcleos históricos. Ela passa por esse processo também de elaborar o ciclo TDR do município de João Neiva, identificando ali, né, os momentos de territorialização contínua a partir dos anos 1954, agravados já no final do século XX, né, um processo que ela vai indicar como sendo de desterritorialização, que tem a ver com diferentes momentos, né, de ocupação desse território, um originário, um de imigração, de industrialização e esse atual de ruptura. A Damiane, ela faz um esforço bastante importante para nós, que é voltar ao esquema, né, proposto pelo MAIAG, de elaboração desse processo de reconhecimento para chegar a um desenvolvimento, e vai subdividir de uma maneira mais detalhada esse esquema. E aqui o importante é destacar que, ao fazer isso, ela está contribuindo, né, para o conjunto de trabalhos do nosso laboratório, na medida em que muito desses processos, das etapas metodológicas e mesmo conceituais da escola territorialista, não estão muito claros para nós. Então, é um esforço do laboratório, por meio dessa investigação da Damiane Farina Nossa, né, de avançar no detalhamento e, como vocês podem perceber, inclusive, né, nas etapas desse processo, ela vai
além, né, então, portanto, da análise, em vez de o projeto, ele recua, né, no desenvolvimento, no encadeamento, digamos, no tempo desse processo, e ela vai propor aí 2 fases de análise e de síntese para daí sim desenvolver o projeto e o plano. Então, essa é uma contribuição importante do nosso ponto de vista, do trabalho da Damiane Farina Nossa, assim como desenvolver aqui esse estatuto do lugar, a proposição desse movimento, é o terceiro movimento, né, do processo, ela vai também trazer essa contribuição, né, de dividir e desclarear melhor para nós o que está em pauta aqui, desdobrando, né, nas invariâncias, nos valores, nos recursos que devem ser reconhecidos nesse território a partir da identificação do patrimônio para gerar os cenários. Então, esse é um momento, para nós, talvez, ainda o mais nebuloso do processo, né, que está em construção por vários trabalhos. Então, o resultado do trabalho da Damiane, que nos parece assim, bastante importante, e aí nós estamos também com um recorte do território, como vocês podem ver acima à direita, onde está em vermelho, ela está salientando que ela está apresentando, então, aqui nesse mapeamento, o núcleo de Demétrio Ribeiro, e nessa porção do mapeamento, o núcleo de João Neiva, e aí ela cria esse diagrama, que é uma criação, efetivamente, do ponto de vista teórico e metodológico, de como é possível, ao associar e articular a condição, né, os condicionantes de variantes e nessa condição do risco de perda e da condição do bem, chegar a uma faixa, né, digamos assim, de gradação entre uma condição de que as resistências territoriais estão ativas ou existem e no polo oposto, uma situação de risco territorial. E, então, isso ela mapeia, né, um pouco a partir dos edifícios, dos sedimentos etnoantrópicos que ela vai reconhecer no território, e isso não está aqui apresentado, mas traz para esse mapeamento o processo, que é a nossa maior dificuldade, inclusive, como eu apontava no início da nossa apresentação, né? Como um mapeamento pode traduzir uma investigação que busca apontar quais processos estão atuando no território, gerando risco territorial para esse território. Já a Mariana, Paim Rodrigues, ela está interessada no distrito, ela vai atuar a sua investigação no distrito do município de Santa Maria de Jetibá, onde está a sua sede, também vai desenvolver o ciclo TDR, na perspectiva, ela está interessada em reconhecer essa relação território, capital e água, ou seja, o uso e o consumo da água em Santa Maria de Jetibá, em que perspectiva esse uso e consumo comprometem ou não o valor de patrimônio desse recurso água. Então, como síntese, a gente traz esses dois mapeamentos, em que a Mariana aqui ela aponta as áreas de granjas que estão em desenvolvimento de granjas, esses pontos amarelos, né, são as granjas, e é possível, então, eu já posso adiantar, inicialmente, as granjas estão se espraiando no território, há um crescimento absurdo dessas instalações produtivas, né, que, obviamente, tem a ver com a base econômica desse município, que é totalmente voltado para a atividade olerícola, né, de ovos e hortifrutis também, muito próximo da área urbana, né, e nesse ponto aqui eu não estou conseguindo ver exatamente porque a tela está onde estão situados os pontos, né, de coleta de água, de medição de água, de qualidade da água, é isso. Que se repetem aqui nesse outro. Oi, Miguel. Qual é o meu tempo? Não, 5 minutos. 5 minutos. Mas eu vou só me deter aqui mais um pouco nesse mapeamento.
para poder compreender a relação, então, né, de apropriação e domínio sobre o uso da água. A Mariana ela faz esse mapeamento, essas marcações em verde, mais claro, referem a áreas correspondente ao buffer de 30 metros dos rios e córregos e ribeirões dessa área investigada por ela. Então, é possível perceber que essa cor verde clara se refere à área de produção agrícola e as áreas em verde escuro de mata nativa. Então, o que a gente pode perceber nesse mapa é que esses cursos d'água estão sendo objeto, né, de conflito no uso da água e do consumo da água, na medida em que grande parte desses cursos d'água se vinculam à área de produção agrícola, que é dominante e é base da economia nesse território. O Miguel ele vai tentar desenvolver, então, em Santa Leopoldina, voltando para Santa Leopoldina, né, uma investigação de reconhecimento dos motores socioambientais de desastres. Eu vou, então, agora passar, né, ele faz uma comparação de fotos aéreas de 70 e de 2012, a ortofoto de 2012 e 2015, para verificar a mudança no uso e ocupação do solo, para poder gerar esse mapeamento das permanências e transformações que ocorreram nesse território, nesse período, e, portanto, discutir os motores, né, de transformação do território de riscos socioambientais. Luciano, que está aqui conosco, ele vai fazer uma investigação de como se inserem fazendas cafeeiras do Espírito Santo instaladas ainda no início do século XIX, a partir do meados, mais especificamente, no momento contemporâneo. Então, essas são as fazendas, em cima o conjunto, embaixo as atuais. Então, ele vai estabelecer seções históricas, sempre comparando, então, nessas seções históricas, a situação das fazendas, ao mesmo tempo, o tipo de trabalhador nessas fazendas, o tipo de lavoura, e, ao mesmo tempo, mudança de tamanho dessas propriedades para chegar... Então, esse é o último mapeamento proposto por Luciano. E aí, o que o Luciano vai concluir, né, é que essas fazendas elas estão hoje inseridas numa perspectiva de pouca contribuição para o processo de desenvolvimento econômico do município de Muquia, em contrapartida ao seu papel dominante, assim, importantíssimo, né, numa relação, portanto, mais de dominação do que de apropriação. Esse é um trabalho que eu gostaria de falar, para terminar, Miguel, da Camila Dragobona, porque ela vai fazer uma investigação acerca do que hoje é um tema bastante importante para o laboratório, que é da patrimonialização proativa. Nesse momento, ela vai desenvolver, então, uma investigação da patrimonialização social. Essa é uma comunidade situada no município de Marilândia, no Espírito Santo. Então, ela vai desenvolver o seu mapeamento técnico e um mapeamento social. Então, estou aqui apresentando para vocês o mapeamento social elaborado a partir de um trabalho junto à comunidade de autoliberdade, com grupos de diferentes faixas etárias, desde crianças, jovens adultos e idosos, e que ela vai, a partir de uma atuação, de um exercício, uma oficina que ela vai fazer com essa comunidade, eles vão mapear, no mapeamento do Google, os seus elementos de identidade, que, claro, ela não deixa isso muito solto, ela vai solicitar quais são as suas referências do meio ambiente, hidrogeomorfológico, do seu ambiente construído e do seu ambiente propriamente antrópico, do seu patrimônio, portanto, socioambiental. Então, esse é o resultado dessa oficina, dessa aproximação com essa sociedade, no sentido de que ela identifique o seu patrimônio territorial. Então, segundo essa sociedade, esse é o seu patrimônio ambiental. Aqui está mapeado o patrimônio territorial paisagístico e aqui o patrimônio socioeconômico. Então, esse é o último trabalho que a gente desenvolveu de graduação, mas eu vou já saltar para esse último, acredito, slide, porque nesse, então, é um momento em que, de alguma maneira,
alcançamos a investigação e o entendimento teórico, sobretudo, disso que a Daniela Poli chama de patrimonialização proativa, que o Maia vai dizer que é a patrimonialização como uma territorialidade proativa, e que pressupõe 4 fatores: que a comunidade identifique o seu patrimônio territorial, que haja ativação, né, do recurso territorial no processo de desenvolvimento, com fortalecimento associado da identidade, portanto, criação de valor territorial. Então, ela vai desenvolver cada um desses termos: patrimônio territorial, recurso territorial e capital territorial, né? Nesse sentido, ela vai dizer que, pronto, né, o patrimônio territorial se associa, né, ao valor de existência desse patrimônio. Por si só, ele é intrínseco ao patrimônio, vincula-se ao reconhecimento de suas invariâncias e as regras contidas, né, para manutenção dessas invariâncias. Já o recurso, ele se associa ao valor de uso, de utilidade, né, ao ter esse patrimônio, né, se associando junto ao capital territorial. O recurso territorial permite, respeitando o valor do patrimônio como identidade, ou seja, o patrimônio territorial como valor de existência, ele permite a produção de uma riqueza durável, né, ao se inscrever no valor de existência. Então, por último, portanto, alcançando esse processo, né, de articulação dessas 3 dimensões do patrimônio, é possível que a comunidade local ela possa, a partir do seu patrimônio territorial, utilizando o seu patrimonial como valor de uso e de utilidade, alcançar a riqueza local na perspectiva, então, que ela denomina, a Daniela Poli, de capital territorial. Então, eu fecho aqui, né, indicando essa ideia de que o trabalho segue, né, porque, enfim, essa é uma frente importante que a gente está abrindo agora de investigação, da ideia da patrimonialização proativa, que, ao final, estamos entendendo que ela se associa ao projeto de desenvolvimento local. Sem uma patrimonialização proativa, é impossível, dentro dessa perspectiva, dessa abordagem teórico-metodológica proposta por essa escola, que seja possível alcançar um desenvolvimento local autossustentável, autodeterminado, que, portanto, vise o bem comum, né? Que entenda que esse território ele é uma obra de arte, é um organismo, né? Não um sujeito social, mas substantivado, portanto, que pode ser incluído nesses processos de desenvolvimento. Muito obrigada, gratidão, atenção. Estou aqui. Eu não sei se foi eu que risquei esse azul, que estranho. Eu também não sei. Muito obrigado. Eu não sei de onde eu apertei isso. Foi eu, é? Não sei. Pode ser. Só pode ser, né? Não foi um fantasma, não. Ou foi você, ou fui eu, ou foi o Miguel. Não, eu não posso, porque eu não posso riscar. Não, você é. Estranho, gente. Isso de nada. Mas voltou para todos, né? Enfim, ele estava fazendo. Até um certo momento ele estava fazendo sentido. Ele estava o tempo inteiro, eu não vi, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Renata, eu vou stop share, certo? Você pode descompartilhar, pode, para a gente bater papo. Muito obrigado. Eu vou usar aqui o palminha da reação para poder... Mariane, está feliz, Mariane? Que você viu o mapinha, você entendeu as coisas na sequência. Está feliz, Mariane? Nossa, tinha até definição de termos para eu aprender alguma coisa. Não reclamou nada no chat que você estava perdido. Tinha definição dos termos, você está contente? Muito. Renata, muito obrigado. Foi ótimo, foi excelente. Deu enfim, um painel grande do que o laboratório, vocês têm feito como grupo, produzido, muita coisa interessante. Voltamos a ver essa produção gráfica que, quando vem da arquitetura
e do urbanismo, ela é muito mais bonita, né? Mais cheia. Como os mapas da Ana lá no começo e agora a produção gráfica aqui do Patrilab É da Renata. verdade, né? Eu pensei nisso, Miguel. São parentes, né? São parentes próximos. O jeito é porque em cada campo disciplinar também você tem na verdade, você tem um repertório, né? Um repertório de produção gráfica e tal, que eu acho que a gente tem que também cruzar, né? Começar a fundir esse repertório, né? Certamente. Repertório da arquitetura com o repertório mais duro e nós geralmente usamos porque a gente não quer, acaba não querendo ficar muito longe da mimetização. Talvez isso seja ruim, né? Eu quero dizer, a mimetização no sentido de querer representar um real que não existe, né? Então, representação já é representação. Já é um recorte, né? Então, ela nasceu no contexto de simplificar e conduzir uma narrativa. Então, a melhor forma de conduzir tem a ver com os elementos gráficos que você coloca. Sempre ela é redutora, né? É a leitura, legal. Então, isso é o ponto que a gente tem que evoluir, é um ponto também que a gente pode... É um ponto de trabalho em comum, além de outros. Enfim, muito legal, muito obrigado. Foi muito legal ver todas as coisas, as ideias, os conceitos. Quem está trabalhando mais de perto com isso, que é a Naila, aproveite, mas tem outros alunos, outros colegas, parceiros aqui. Não sei se Maíra está por aqui, mas Maíra, é importante pensar algumas coisas. Quem está pensando no planejamento territorial, é importante abrir a cabeça e ver outras escolas e ver algumas formas de começar a pensar e trabalhar. Ou juntar, né, na sacola de coisas, fazer a coisa mais legal que tem, né? O que nessa escola é interessante, o que dela vem para cá, e um pouco do que a Damiani fez, né? Mesmo dentro da escola territorialista, mas aqui a gente poder produzir alguns elementos territorialistas adaptados ou, na verdade, recriados e repensados em função da nossa perspectiva e da nossa realidade, porque, embora a escola italiana, a escola territorialista, para mim, isso é uma leitura minha, tem uma perspectiva que pode ser aproveitada de uma maneira bem integral, ela ainda assim é Europa centrada, ela ainda é centrada na perspectiva europeia, né? E ao ser centrado na perspectiva europeia, embora os elementos que ela concatena sejam importantes, nem todos eles dizem muita coisa para as singularidades de alguns territórios que nós temos, né? Ou precisam de mais coisas para a gente chegar lá. Então, mas só abrir a rodada aí, daqui a pouco eu tenho coisas para comentar, perguntar, discutir, conversar. Bom, está aberta a sala aí, por favor. Quem quer perguntar para a Renata? Marinalva levantou o dedo. E no chat alguém vai organizando aí, que eu vou organizar. Vou começar a ver daqui. Deixa eu ver. Marinalva, então, comece você. Não, mas para falar você tem que abrir o microfone, Marinalva, senão ninguém escuta. Pronto. Isso. Boa noite, né, para todos e para a Renata. Obrigada pela apresentação. Me chamou a atenção essa abordagem, porque eu trabalhei com esses esquemas em outros momentos, na tese de doutorado, que eu tinha um orientador italiano e trabalhava nessa perspectiva de territorialização, desterritorialização. Mas o que estou querendo um pouco avançar na questão, que eu achei interessante, é o que você colocou nessa abordagem, no início, a essa perspectiva da história oral. Porque eu trabalhei com a história oral em vários momentos distintos, não só em tese, mas em algumas áreas de assentamento, né? E o que é que a gente fazia? A gente fazia o levantamento da história do território,
como um elemento de confirmação do direito ao acesso àquela terra, e trabalhávamos em alguns momentos, não era em tudo, junto ao INCRA, para esse reconhecimento. Então, era um conjunto. O INCRA trabalhava com a demarcação topográfica, mas era a história daquele lugar e daquele território que incidia em assegurar alguns direitos que estavam sendo reivindicados, sejam por tempo e tal. Então, o que eu estava querendo chegar, em que medida essa história oral ou a oralidade desses territórios, ou o resgate dessas histórias, ou dessas territorialização, né, tem contribuído para o reconhecimento dessa população, seja qual que seja, né, do ponto de vista do patrimônio público ou do patrimônio territorial. Como é que essa abordagem, que eu acredito que sim, avança nesse reconhecimento do ponto de vista legal e da garantia de assegurar direitos? Porque o território é um elemento de disputa histórica, né? Sempre. E pensar como a história oral como um elemento do patrimônio daquele território é uma estratégia importante do ponto de vista dos movimentos que lutam e sejam para assegurar a definição, quando estão lutando pela terra, no campo rural, seja mesmo no campo do trabalho ou da ocupação de alguns territórios. Então, como é que essa abordagem tem contribuído nesse sentido, de avançar no reconhecimento e, para fechar, porque o território como capital? Se isso tem a ver com reconhecimento. Eram essas duas questões que eu queria avançar no debate. Marinalva, né? Isso, minha querida. Ô, Marinalva, então, veja, na realidade, o trabalho com a história oral, ela se deu a partir de uma investigação, que naquele momento foi uma opção metodológica, né? Sim. Porque interessava a Mariana que essa população dissesse a ela e ajudasse a reconhecer o que ela estava investigando como identidade territorial, né? Então, ela vai partir para o que é identidade, o que é território, para chegar a uma síntese dessa ideia de identidade territorial. Bom, esse reconhecimento, nesse caso dela, não estava vinculado à posse da terra, a uma discussão pela posse da terra, né? Então, nesse momento, em particular, o que não quer dizer que não possa, né? Porque o que eu acho que é importante a gente dizer é que essa perspectiva apontada pela escola, de que inicialmente é preciso que a população participe, reconheça seu patrimônio, né? Aquela dica que aquele território é patrimônio dela. Então, se ela identifica que esse território é patrimônio dela e que seja, inclusive, como recurso, que tem um valor de uso para ela, para plantar, que, portanto, ao plantar, ao produzir, ou seja o que for, ao fazer isso, ela possa gerar riqueza para si, nesse processo, necessariamente, é possível alcançar essa discussão pela posse da terra, sim. Mas é um processo político, né, que não necessariamente esteja vinculado diretamente à ideia da importância de que a sociedade reconheça o território como bem comum, gerador de riqueza. Sim. Se isso é feito dentro de um processo de discussão da luta pela posse da terra, né, ou por uma reforma, uma redistribuição de terra, enfim, eu acredito que isso é possível. Acredito que sim. É uma metodologia que pode gerar esse tipo de vínculo. O que acontece, que aí eu já fazendo um vínculo talvez com o que Miguel vá abordar posteriormente, não é fácil fazer realmente a transição desse aporte, dessa abordagem para o Brasil, obviamente, né? A própria Daniela Poli vai dizer que é necessário, minimamente, que para ocorrer essa patrimonialização proativa, que haja o reconhecimento, que o território ele apresente uma certa, que ela denominou, consistência patrimonial. Ou seja, que nesse processo de territorialização, do ciclo TDR, a destruição não possa ser superior à manutenção e à persistência.
Sim. Então, nesse sentido, nós temos um problema maior a ser enfrentado, que os italianos não precisam muito. Acho que hoje sim. Acho que hoje a Itália, inserida numa lógica, né, de uma economia global, de desfacelamento da ideia do coletivo, de uma privatização de todos os componentes da vida do sujeito hoje, do cidadão, eles também estão passando por esses processos de dificuldade de articular um coletivo. Agora, no Brasil, isso é exponencial, certamente. Sim. Mas eu que, enfim, trabalho com essa discussão há, sei lá, talvez 20 anos, no mínimo, eu não vejo outra possibilidade de investigação e de trabalhar para o conceito e a metodologia, porque senão continuaremos com uma ação institucionalizada que basicamente diz para seu cidadão, para o homem, do aquele lugar, o que é o patrimônio dele. Exatamente. A não dicotomização dessa relação da abordagem do território, que é do conceito e do método de concebê-lo e de apropriá-lo, né? Sim. Então, isso que eu acho que é importante, é por aí também. Sim, sim. Por isso que agora a gente está, inclusive, interessado nessa discussão da patrimonialização, conceitualmente, inclusive, né? Porque isso não está muito desenvolvido pela própria Daniela Poli. O último texto dela, que é de 2015, em que ela vai posicionar essa discussão. Claro que na escola tem vários textos anteriores, especialmente que discutem a governança, a ideia da representatividade, né? Então, que são temas muito frágeis no Brasil, sobretudo ainda. Que não seja estudado, né? Não que não haja já uma epistemologia sobre isso no Brasil, mas a própria aplicação de metodologias de inclusão da sociedade são muito complicadas no Brasil. Então, por exemplo, a Camila consegue fazer isso na comunidade de Autoliberdade, que está lá no norte de Marilândia, acima do Rio Doce, no Espírito Santo, que é uma comunidade pequena. E ela é de lá. Então, isso viabilizou que ela conseguisse a integração da comunidade local nesse processo de identificação do seu patrimônio. Mas se você vai para uma região metropolitana ou para um grande centro urbano, certamente as dificuldades se multiplicam e eu não sei nem como isso é viável. Até porque são multiterritorialidades, né? Muitas identidades. É muito mais complexo o processo de reconhecimento do território como sendo seu, um bem comum, individual e coletivo. Sim. O espaço da disputa é muito mais intenso. Muito maior. Muito mais complexo, certamente. Então, para além da complexidade de identificar o que há uma complexidade do conjunto, né, enfim, da caracterização dessa população, da sociedade local, né? Quando se trata da metrópole, é algo muito complexo. Então, por exemplo, essa é uma discussão para se fazer. Será que essa metodologia ela só é possível para áreas ainda de uma comunidade muito mais com perfil aspas tradicional, onde as gerações se substituíram, onde foi possível a transmissão da herança, da ideia do patrimônio como herança? Porque senão a gente vai ficar com uma atuação muito restrita. De toda maneira, uma atuação necessária, porque os nossos núcleos urbanos no Brasil estão, mesmo os menores, eles são hoje talvez muito mais transformados do que as próprias cidades, que estão um pouco menos atingidas por esse processo. Essa é a minha leitura. A ideia do novo, da modernidade, né? A rejeição do velho no Brasil é é um paradigma muito forte ainda. Mas o arcaico ainda se prevalece muito na hora do patrimônio, quando está falando do território e terra. Sim. É a propriedade clássica, tradicional, que prevalece, né? A arcaica na relação com a posse da terra. Tá. Sim, dessa forma, nessa relação com o território, né? Tá. Deixa eu ampliar o debate, então, um pouco, Renata. Obrigada. Imagina, obrigada pela pergunta. Deixa eu ampliar o debate um pouco, porque, enfim,
O que eu acho é que é sempre, eu acho que o fundamental é que a gente tenha âncoras teórico-conceituais e a partir delas a gente possa desenvolver os olhares necessários que partem de algum lugar sobre o qual a gente possa fazer uma leitura crítica quando necessário, né? Então, minha aproximação com a escola territorialista se deu diferentemente de você, por exemplo, porque se deu através de você, mas eu venho de outras escolas de olhar o território, a construção de valor no território, enfim, olhar o território é a base, é a minha base, que nos últimos tempos tem encontrado a economia também, mas uma perspectiva da economia diferente também, quer dizer, num contexto diferente e num olhar diferente. E recentemente, por que eu estou dizendo isso? Pelo seguinte, quer dizer, eu acho que tem muitos pontos interessantes na abordagem metodológica da ETI, acho que ela integralmente funciona muito bem, acho porque eu não experimentei ainda, mas vendo os experimentos do laboratório, os seus trabalhos, os trabalhos na Europa também, acho que ela integralmente funciona quando você tem essas condições que você determinou, né? Comunidade pequena, acesso, ou um território para o qual existe uma história grande, que é como o território ocidental europeu, tal. No entanto, existem ali vários elementos importantes para dialogar com outras metodologias, outros campos teóricos, né, que têm discursos, elementos parecidos, conceituais, mas que poderiam ter um casamento, mas não tem porque a gente não está fazendo isso. Então, um pouco disso é o que eu, na verdade, acho que a gente vai começar a fazer com esse trabalho no Vale do Paraíba. Tá? Eu acho que é misturar um pouco dos elementos conceituais da escola territorialista para uma metrópole. Essa que é a questão. A metrópole do Vale do Paraíba, a região Manaus é uma metrópole, é uma região metropolitana. A região metropolitana de Manaus é completamente diferente da região metropolitana de São Paulo, da região metropolitana de Vitória, né? Ela tem elementos importantes. E eu acho que elementos da escola tratam disso. Outros não. Outros não dão conta disso. Mas tem elementos em outros lugares que vão dar conta daquilo. Então, fazendo uma meleca, o negócio responde para escalas maiores. Ele pode escalar para não necessariamente... Quer dizer, quando você estiver na pequenininha, você trabalha daquele jeito, mas se você subir a escala territorial, você tem que aportar algumas outras coisas. Agora, isso eu estou dizendo porque um elemento importante que eu acho lá é essa coisa da persistência. Então, a gente dizer, nas metrópoles, aqui na Vale do Paraíba, a gente vai encontrar o que o Chiquito diz, Chiquito, esse economista, diz lá, sobre ainda uma categoria camponesa que persistiu 300 anos, né? Só que ela está travestida em outras formas. A gente não chama mais de camponês. Mas ele é um camponês na forma, no modo de produção e na relação com a vida. Continua persistindo isso lá no Caboclo. E isso dá para medir, dá para observar e medir, né? Então, em escalas maiores, como no Vale do Paraíba, eu acho que a percepção desses agentes econômicos com modos de produzir relacionados ao que você chamou de, que você explicitou como, que tem a ver, inclusive, com a literatura marxista também, né? Com o valor de uso e o valor de troca. O valor de existência. Isso é Marx, né? Valor de uso e valor de troca. Esses camponeses estão ligados ao valor de uso. Sim. O produto dele e a relação de eficiência deles é com a vida e não com a commodity, com o lucro. Então, esses pontos são vários pontos de ligação entre universos teóricos distintos, mas que estão dentro, eles conversam, né? Eles conversam em certo ponto. Então, eu acho que essa conversa é uma que a gente precisa fazer, no caso da ETI, se a gente quer ampliar as coisas muito legais e interessantes que ela traz para tratar com uma escala territorial ampliada, onde eu tenho não só o lugar, mas um sistema de lugares funcionando.
Mas eu acho que ele já tem pensado isso, né, Miguel? Ele reconhece, no caso agora o Mayang, eu acho que quando ele se refere né, no último livro dele, né, da biorregião urbana, né, eu acho que é uma tentativa de fazer uma articulação de um sistema de lugares com diferenças em termos de seu processo de territorialização, das suas heranças e, portanto, eu acho que tem um pouco ainda talvez de articular uma outra possibilidade de permanência dos espaços que ele chama espaços livres, né? As áreas agroflorestais, então uma preocupação grande, de novo, com o ambiente, mas, de qualquer maneira, me parece que é uma tentativa de estabelecer uma rede de lugares que possam, com diferentes situações de vinculação entre a relação local-global ou com o território, né, no seu processo de transformação, que eles possam estabelecer um compartilhamento de um projeto de contribuição mútua. Então, eu vejo ali, nessa última publicação dele, que é de 2017, bom, a tradução para o português, né? Onde ele tenta sair desse núcleo mais restrito de polos muito isolados, de estabelecer as conexões entre as diferenciações territoriais que ocorrem em termos de produção, de condição de conservação e enfim, de vínculo, né, do homem com esse território. Por exemplo, porque se o homem da metrópole, ele hoje, né, por processos de urbanização que nós conhecemos, ele se desconectou desse território como patrimônio, né? Mesmo como recurso, eu diria, não é nem mais como recurso. Eu vou falar de Vitória. Patrimônio, o território do município de Vitória é puro capital hoje, né? Seja do capital imobiliário especulativo, seja do capital dos commodities, né? Porto de Tubarão, exportação de... Enfim, todo o litoral do Espírito Santo, para não falar, eu poderia até falar do Espírito Santo como um todo, né? Nesse sentido. Então, mas há uma área de transição em pequenos núcleos, né? De história importante para o Estado do Espírito Santo, e vazios, espaços interstícios que podem se reconectar e estabelecer uma relação eu posso dizer, de ajuda mútua mesmo, de colaboração. Nesse sentido, eu acho que é possível pensar uma saída para as grandes metrópoles. Tatiane, o que você acha das coisas da trama que você tem trabalhado? Se ela conversa com um pouco dessas ideias ou não? O que você pensa? Eu penso que tem elementos de ligação. Não, então, a pergunta que eu ia fazer é justamente o que você estava falando para a Renata. Oi, Renata, gostei muito da sua apresentação. Eu acho que os exemplos dos trabalhos que vocês têm formulado aí no Patrilab, eu acho que são muito interessantes. E, Miguel, fica a dica aí de um diálogo ZIMP-Patrilab. Já existe. Agora tem que fazer aqueles mapas de lombriguinha, né? A diagramação é bonita. Mas eu acho sim que existe esse diálogo, mas eu acho que é bem complexo de tentar fazer esse diálogo do território com a questão do contexto regional, sem perder essa questão da identidade dos territórios, né? Eu acho que para mim é muito difícil ainda, né? Eu li pouco também sobre a escola territorialista italiana, mas eu acho que tem o diálogo, mas eu não sei ainda como fazer com esses elementos, pensar a identidade territorial sem perder esse contexto regional, né? E pensar que esses processos macros, né, de alguma forma, eles precisam estar refletidos e representados no território. Mas eu acho que dá diálogo, mas o fazer eu acho ainda muito complexo. Eu acho que, claro que é complexo, ainda mais, Mariane, né? Tatiane.
você está com a mesma escala de trabalho, pelo visto, a mesma área, Miguel, né? Da Naila, né? Da região metropolitana, né? Então, assim, eu acho que o fato a região, ela não entra, ela é uma unidade político-administrativa, assim como o município, né? Então, nesse sentido, é o mesmo projeto, dificuldade que a gente tem quando lida com a ideia do território como um bem comum, porque aquilo, como fez como a leitura da Mariana Morim, por exemplo, né? Quando ela vai lá e conversa e faz a pesquisa oral e percorre o território, identifica os seus elementos, suas conexões, né? Os seus elementos da longa duração e etc., ela vai perceber que aquilo que dizem para a comunidade que é a comunidade não é a comunidade. Então, na realidade, o território, para os italianos, pelo que a gente conhece, pode alcançar escalas muito grandes, né? Então, por exemplo, eles desenvolvem planos territoriais paisagísticos para a região da Lombardia, né? Que, para fazer esse plano territorial paisagístico, inclusive, eles vão para a escala, o que eu diria, de interconexão com a Europa. Então, esse plano ele se desenvolve em várias escalas para o território da Lombardia, né? Assim como para o Piemonte, foi outro que uma aluna minha agora de graduação está investigando. A Puglia é aquela quase a bota da Itália, né? Então ali ela é subdividida, né? Então o território que eles analisam é muito grande. A grande questão é essa, que a categoria em si, o nome em si, território, ele precisa ser de alguma maneira, circunscrito e dizer em que termos eu estou entendendo o que é o território, né? Porque essa é uma categoria muito, muito cara aos italianos. Nós não temos a tradição de usar essa noção. Nós somos, pela nossa herança aqui, talvez da geografia do Milton Santos, mas outros, em geral, nós usamos muito mais a categoria do espaço do que do território. E como diz o Milton Santos, inclusive, a Inglaterra usa a região como sendo uma noção de estudos espaciais, digamos assim. Então, eu não vejo que a região e o território sejam noções que entram em conflito. Se eu entendi a sua questão. A abrangência do território é você que dá. Não, eu também acho que eles não entram em conflito, né? Eu acho que justamente a gente precisa pensar o território sem descolar desse contexto regional, né? Alguns processos, eu acho que até mesmo da formação do território, ele passa por esse contexto regional, né? Então, eu acho que eles precisam sim conversar, o território local e esse contexto regional, mas eu acho com parcimônia, né? Tanto para não invisibilizar territórios locais e também não descontextualizar do regional, né? Essa é uma questão, eu acho que essa é uma questão chave do planejamento. Da gestão do território, porque... Posso fazer uma perguntinha? Fala. A minha pergunta é bem simples, né? Eu queria saber, eu fiquei olhando, né? Aliás, queria te dar o parabéns, né? As representações que vocês fazem são muito legais, são muito bonitas. Mas eu fiquei muito curiosa, foi para entender como que você escolhe suas áreas de estudos, como você escolhe essas regiões e se você vislumbra, né? Porque você falou em consistência patrimonial, você falou respondendo a uma questão de alguém que tinha uma inserção numa comunidade, uma facilidade em conversar com as pessoas, e se você vislumbra num futuro fazer essa rede de lugares, representar essa rede de lugares com suas conexões e tal, a partir desses estudos de caso. Tá, então, como no primeiro exemplo que eu trouxe, Isabel, o laboratório, eu conduzia os trabalhos, de alguma maneira, eu quase determinava que a unidade espacial de análise era o sítio de Santa Maria, o território de Santa Leopoldina. Acontece que, a partir de algum momento, começa a aparecer a demanda de alunos que eles são vinculados a alguns lugares. E aí, eu, em algum momento, falei assim, não, tá ok. Então, Santa Leopoldina nos serviu para base, para formulação, início
da aproximação a essa abordagem, mas outros territórios nos permitem investigar, na realidade agora, conceitos, noções que não estão claras para nós. Por exemplo, o trabalho da Damiani, que é de João Neiva, né? Então, nesse sentido, eu comecei a ser um pouco mais, como eu posso dizer, permissiva, né? Menos controladora. Então, Luciano foi lá para Muqui, no sul do Espírito Santo. Tentei, não, vamos nas fazendas do seu território de Santa Leopoldina. Mas eu cheguei uma hora também que, assim, eu começo, assim, talvez eu possa rever esse posicionamento desse momento, é que o aluno ele precisa ter muito interesse por aquele território, para aquele lugar, né? Eu acho que o caso da Camila foi outro, mas que viabilizou que ela pudesse fazer o que ela fez. Eu acho que em outro território a gente não tinha conseguido fazer, sabe? Ainda bem que foi antes da pandemia, inclusive, né? Por exemplo, agora eu tenho orientandas de iniciação científica e de trabalho de graduação para discussão. Por exemplo, né, tem na iniciação científica a comunidade, laboratório de representação identitária, que a gente pressupôs que ela fosse fazer uma experimentação conceitual metodológica num determinado grupo, né, num lugar. Não podemos mais fazer isso, provavelmente, né? Eu estou com uma aluna de PG, a Amanda, que está aqui, não sei, ainda, não sei, em que ela está agora, passamos para assumir que o trabalho dela vai ser uma investigação conceitual acerca da patrimonialização, que é difícil, inclusive, e é justo para um trabalho de graduação, entende? Então, assim, eu acho que, mas cabe, me parece, porque a gente não saiu muito de um núcleo, digamos assim, em torno da região metropolitana, sabe? Santa Leopoldina, né? Está no Rio Santa Maria, então tem uma conexão com Vitória, e acima está Santa Maria de Jetibá. Logo acima, melhor, mais a leste, né? Mais a oeste. Acima nós temos João Neiva, né? E um pouco mais afastado, talvez, Alto Liberdade, enfim. Agora tem uma em Anchieta, que então vai lá para o sul, realmente, assim. Em algum momento eu vou ter que dar conta de encontrar uma rede comum, né, nessas pesquisas todas. E que possa vir, inclusive, a contribuir para nós testarmos e verificarmos a possibilidade de adaptação dessa abordagem para o Espírito Santo, em particular, né? No final, monta eu acho que isso é fantástico, Renata. Assim, mesmo que isso não tenha sido proposital, mas eu acho que o estudo de casos ele é fundamental para a gente construir generalidades depois e mais, também, né? Mais ações. Então, a gente estuda os casos e, numa certa hora, a gente reagrupa esses casos e olha para eles, que você já está com a quantidade de casos, pelo menos num território que é o Espírito Santo, que já dá para começar a fazer isso. E o legal é que isso pode montar, me parece, quer dizer, essa pode ser que isso mostre a rede de resistência, né? Que a persistência não é só do lugar, né? A persistência é da rede, é a rede que resiste, né? E é ela que talvez seja a possibilidade concreta de você conseguir retomar, né? Reterritorializar em outros termos, né? Porque se essa rede for desmontada, né? Imagine, é diferente você ter um sítio do que ter 10 sítios, né? Sim. Então, no caso do norte, né? Agora com a Bel, inclusive fazendo parte, sul, são litoral. Pontos de resistência para essa perspectiva poder existir, senão ela nem existir, ela pode, porque não vai ter mais a permanência de nada, né? Então, me parece bem legal. Mas eu queria comentar uma outra coisa com você, estamos indo para o final do papo, a gente já vai chegar às 7 horas, mas atualmente tem uma grande, quer dizer, isso vinha do passado, tem as ciências sociais, aí eu não vou incluir arquitetura e urbanismo dentro disso, embora possa, mas as ciências sociais têm muito mais resistência, ciências da vida e ciências biológicas menos por outros motivos, que é um negócio que Isabel ficou brava outro dia na discussão, não comigo, mas não é brava, que chama coprodução, né? Coprodução de conhecimento. Papo de coprodução de conhecimento.
que é coprodução de conhecimento? Então, coprodução seria, né, a capacidade dentro do mainstream aí da ciência, academia formal nossa, né, tá aparecendo um artigo científico num bom periódico em que aquele conhecimento tem parceria de produção entre a Renata e o João Tenório, lá de Alto de não sei onde, que foi um sujeito, que foi um objeto, mas que poderia ter sido um sujeito da pesquisa. Né? Então, o cara que foi entrevistado para dizer quem é patrimônio e tal, ele não é só participativo, ele é sujeito ativo da pesquisa. Sim. Então, ele é um coprodutor de coisa. Então, eu não estou só fazendo um mapeamento participativo, mas eu estou fazendo coprodução de conhecimento territorial. Tá? Então, essa perspectiva, eu acho que a escola territorialista tem 2 pontos, quer dizer, a questão da patrimonialização territorial ativa não, patrimonialização territorial... patrimonialização territorial proativa. Proativa. A questão da patrimonialização territorial proativa, para mim, ela passa por 2 elementos centrais. Que é a gente buscar a perspectiva de coprodução e não a perspectiva de participação. Com certeza. E o segundo é que, usando a carta do local, a gente usar uma estratégia metodológica de pesquisação, porque a carta, o Estatuto do Lugar, que eu estou chamando de Carta do Lugar por aqui já adaptei o termo, é o espaço da política, é o espaço Sim. de transformar a metodologia, a academia, tudo mais, na ação política, que é a construção de um documento normativo coproduzido para disputar o espaço do planejamento institucional. Isso aí. Estou errado? Não, está certíssimo. É isso aí. Na realidade, eles entendem que essa produção, essa coprodução local, ela vai ser uma orientadora, mais do que orientadora, definidora das estratégias de planejamento, de projeto e etc. Então, mas... Oi? É só para complementar essa questão que o Miguel está falando da coprodução. Não é? A história oral já trabalha nessa perspectiva metodológica. Né? A história oral ela vem numa perspectiva do reconhecimento em que o outro sujeito da história que está sendo resgatada pelo meio técnico científico, numa metodologia, é para o reconhecimento do outro. Então, quando, por exemplo, eu trabalhei com as histórias orais e tal, então, a recomendação técnica científica é que você coloca o sujeito na linha de frente. Quem é o detentor daquela história é aquele sujeito. Então, ele aparece, se for de acordo com nome, CPF e tal, identidade completa. Essa valorização do oral, quer dizer, é o meio técnico científico para reconhecer o produtor, a história daquele lugar e daquele território. Então, isso as ciências sociais e tal já faz um bom tempo. Não, do ponto de vista metodológico e técnico. Acho que tem uma diferença aí. É diferente. Eu sei que é diferente. O entrevistado não é sujeito. O entrevistado não é sujeito. Não é assim. Na história oral não é assim. Ele não é coprodutor da sua tese. Ele foi coautor da sua tese? Não é coprodutor da tese. Ele não é sujeito. Ele participou, você deu voz a ele. Não é assim. Visível, mas a epistemologia dele, o que ele conhecia, não foi incorporado ao sistema de produção e reconhecido como um produtor de conhecimento. Não, o reconhecimento... Ele não é transformado no processo.
Não é. Ele não vai ser coautor de tese da coisa, não é nessa perspectiva. Agora, sem o sujeito daquele lugar, esta produção, tese ou que seja, não existiria. Então, mas hoje a coprodução exige que o cara seja autor. Não, isso é uma perspectiva acadêmica, Miguel. Ele tem que ser transformado no processo e nós também temos que nos transformar para que ele possa ser coautor, coprodutor. Tá? Não é isso é o que nas ciências biológicas, isso é o que nas ciências biológicas, nos projetos que nós estamos hoje, a agência financiadora cobra, inclusive. Vai começar a ter até mecanismos de burlar isso, que vai botar o nome das pessoas, sem o principal efeito, que é o que a Renata falou. Nesse processo, ter havido uma transformação conjunta do acadêmico e do cara que produz o saber local. E assim, eu acho eu acho, Marinalva, o que acontece? Assim, eu posso estar muito enganada, eu não sou especialista em história oral, tá? Assim, mas ela é uma metodologia de produção da história, certo? A história, como eu entendo, no final das contas, ela é uma representação acerca de fatos, acontecimentos, que você vai lá depois elaborar a partir de coleta de um determinado tipo de documento de memória, né, da oralidade. O que eu acho que é diferente nesse processo proposto pela escola territorialista de envolvimento da população, do cidadão, é que no envolvimento ele adquire consciência, inclusive, de si e do seu lugar. Ao adquirir consciência de si e do seu lugar, ele não está necessariamente lembrando daquele lugar. Ao lembrar, na realidade, o reconhecimento do patrimônio como valor de existência pressupõe que a sua dimensão memorial esteja em ação, em consciência, porque senão ele não reconhece esse patrimônio nem na sua condição de existência. Porque, nesse sentido, o patrimônio não tem a ver, nessa perspectiva, o patrimônio não é histórico. Ele é memorial, ele tem valor de existência porque ele existe, porque o agente local, ele se reconhece. Mas o direito patrimonial é outra questão. Para ter direito patrimonial reconhecido, você precisa dessa memória reconhecida do patrimônio. Se usar... Não entendi. Para poder reconhecer aquele lugar como seu, aquela história, você precisa que o setor público, no caso, ou seja, que o direito àquele lugar seja reconhecido. Porque a história daquele lugar está na memória, na oralidade, não está em documento nenhum. Não, veja, eu não estou falando de história, não. A gente não está falando de história, a gente está falando de presente. Então, esse processo todo, ele acontece no presente. Claro que esse elemento patrimônio territorial, ele é do passado, que está no presente. Mas é o ato da disputa do presente, não é? Claro, então. Mas é nessa disputa do presente é que ele vai dizer que esse patrimônio constitui um elemento da sua existência e não só. Ele é um recurso da sua existência. Né? Então, ele tem um sentido no presente, ainda que ele seja um legado, que ele seja uma herança. Mas ele só tem sentido no presente. Isso não tem a ver necessariamente com a história do processo de transformação em curso. É isso que eu quero dizer. Isso, e concordo com você. É isso. É isso mesmo. Mas isso não tem a ver com o direito que a instituição vai dar. As instituições não... Isso vai ser reconhecido num processo quando chegarmos à etapa de, depois da recém-nomeada Carta dos Lugares, né, Miguel? Alcançarmos uma patrimonialização territorial proativa ou um desenvolvimento local autossustentável. Mas que o sujeito tem que ter reconhecido. A Daniela Poli, recentemente, eu li a Amanda, né, me orientando, né, trazendo para a gente a discussão, ela fala de identidade projetante. Veja, ela está dando à identidade um papel de ação, de que o sujeito que se identifica, ele atua, ele transforma. Então,
eu acho que isso não... Nesse sentido, eu entendo a fala do Miguel, né? Esse cidadão desse lugar, esse homem que está pertencente àquele lugar, porque ele o transformou e o reconhece, ele, sim, é um coprodutor do seu conhecimento sobre o seu lugar. Sim. E é ele que tem que dizer, né, para os processos de planejamento e projeto do território, sim, o que é melhor para o seu território. Exatamente. Ele produz aquele território. Sim. Ele é um sujeito ativo no território, sim, do território, nesse processo de produção. Eu acho que aqui é só uma questão de a divergência talvez seja, né, Marinal? No papel que você está dando à história oral, nesse processo. Eu acho que a história oral ela pode até ser utilizada como uma metodologia na escola territorialista italiana, mas ela não garante essa relação no conjunto do processo para chegar a um desenvolvimento local. Ela, por si só, segundo eu entendo, sim, sim, é nesse sentido. No sentido da conquista e na disputa do território, ela tem um papel importante. No sentido da sustentabilidade do território e da vivência, aí eu concordo com você. Aí é uma coisa do presente e de projeção, né? Não é a história, é o sujeito da história. Mas é o sujeito, mas a história é feita por sujeitos daqueles lugares que habitam e que vivem. É nesse sentido. Não é da história necessariamente do sujeito ou do local, mas o processo de produção histórica que aquele sujeito foi ativamente, tem uma história daqueles lugares, é nesse sentido. Que esse sentido é importante para o planejamento dos lugares e da região e daquele tal, de tomar em consideração. É nesse sentido que eu estou falando. A Tiane quer fazer uma pergunta, pessoal. Não, concordo, Marinalva. Tati, você fala, agora a gente vai começando a fechar aqui nossa coisa. Tá. Não tá bom. Acabar com... mudar completamente o rumo da história. Eu só queria perguntar para a Renata, eu fiquei curiosa se você pudesse falar um pouco sobre o Estatuto do Lugar. Né? Ele é entendido enquanto um instrumento, né, para auxiliar esse planejamento ou não? Ele é mais... Então... ele pode gerar... Eu acho que eu gostei da ideia do Miguel da carta, né? Quer dizer, o Estatuto também ele é um conjunto de deliberações feitas pela comunidade a partir da representação que ela estabeleceu para si do seu patrimônio, compreendendo todas as energias que, de alguma maneira, atuam sobre esse patrimônio, as forças, portanto, os riscos que esse território possui. Então, dali há uma indicação de quais são as ações que devem ocorrer para garantir que esse patrimônio permaneça. Que os riscos sejam, de alguma maneira, amenizados. Mas isso vai se viabilizar, na realidade, uma nova normativa. Então, vamos lá, a carta não é a normativa, é uma carta de intenções, né? Porque ela não se transforma, ela vai se transformar numa normativa, mas ela não é uma normativa, é uma indicação para estabelecimento de normativa. E aí, nesse sentido, regulamentação, leis, projetos e planos. Antes disso, a comunidade tem que definir com essa carta, agora, Miguel, já assumi, hein? Carta dos lugares, ela vai pensar que futuro ela quer. Então, ela reconheceu suas invariâncias, aquilo que estrutura, que está na longa duração, que resistiu a processos do ciclo TDR, ela vai dizer, isso deve permanecer, porque isso é identidade do meu território, isso é minha identidade, aquilo me pertence de alguma maneira, eu posso dizer, da comunidade. Então, mas isso está em risco, olha só, esses processos estão ocorrendo aqui, colocando em risco. Né? Então, a Damiani vai identificar lá em João Neiva, os fatores de risco sobre o patrimônio. Por exemplo, inclusive, uma alteração de uso, que ela considera nefasta para aquele patrimônio. Ou o abandono, é um risco. Ou uma política cultural
que insira esse invariante, essa persistência, num processo de cenarização, de musealização ou museificação de território, por exemplo, né? Excluindo o cidadão do usufruto desse, ou seja, do seu valor de uso. Ele vira simplesmente um patrimônio de valor capital. Então, estabelecido o que eu quero que esse território, eu vou propor, vai ocorrer o desenvolvimento local, ou, segundo o polo, a patrimonialização territorial proativa, em que o homem é ativo do processo. Muito legal. Eu entendo assim. Legal, Renata. E foi bom também Miguel. muito a gente aprender. Eu estou no processo, viu? Não sei tudo não, viu, gente? Conversando e trocando ideias e ouvindo aí, né? A gente, os argumentos e ouvindo e aproximando. Eu entendi, quer dizer, um termo que você usou também, que eu acho melhor do que desenvolvimento local autossustentável, por exemplo, que é um termo que vem da escola italiana. Você usou autodeterminado. Eu gosto muito mais, porque eu também, Miguel. Autossustentado não tem, para mim, dizia a afinada, a saudosa professora Berta Becker, sustentável para quem, cara pálido? Porque assim, é um termo muito vago, né? Tudo entra e fica um negócio. É uma palavra com 300 milhões de significados. Uma semântica, né? E aí eu acho que o desenvolvimento local autodeterminado é muito mais, para mim, é muito mais expressivo. Na autodeterminação pode vir um aspecto de sustentabilidade ou de sustentação desse território. Política, cultural. Que nós determinamos que será assim, e isso estaria expresso nesse instrumento que eu acho que é da metodologia pesquisação, né? É um produto técnico-científico, aí, Nalva, junto com o que você falou também, essa Carta do Lugar é um produto técnico-científico coproduzido. Coproduzido, isso aí. Porque ele é técnico, ele é científico, mas ele é uma produção conjunta. Ele não é só a participação do cara dizendo isso aqui é território para mim, isso não é, não. Ele produziu no final o que não é normativo, mas é a indicação do desejo de ação, do que eu quero como ação política para aquele espaço, né? Então, a carta, para mim, se traduz nisso, no elemento de briga, de luta, de partir para o conflito, do que eu desejo, na verdade, do que essa coprodução conjunta sobre o território deseja, né? Então, eu pensei na carta, a carta é nesse sentido. Por isso que eu acho que você colocou, ela não é normativa, ela é indicação para as coisas, mas ela é um instrumento de briga também. Só que ela tem uma densidade técnico-científica pesada. Então, ela não é uma carta de intenções sem uma densidade técnico-científica, e essa densidade técnico-científica é coproduzida. Isso que eu pensei como um elemento da trama, Tati, que é uma coisa que a gente pode associar à trama, que é um elemento que a gente está trabalhando. A trama é aquela verde-azul? A trama verde-azul? A nossa já é multicolorida. Muito bem, gostei, viu? A nossa são tranças multicoloridas. Quanto mais diversas, melhor. Só complica a nossa vida, mas tudo bem. Exatamente. Não é, Isabel? Estamos aqui para isso, não é? Sim, claro, imagina. Fácil, né? A gente deixa para os outros, né? Por isso que a gente vai nesse caminho, a gente vai misturar essas coisas. Eu acho que uma hora a gente vai falar aqui na janela da trama, dessa história da trama como elemento, dessa associação dessa carta dos lugares que a gente está roubando lá da escola territorialista para trazer para cá e juntar um pouquinho desse melê que a Tati não sabe ainda, mas ela vai fazer isso, porque ela é pós-doc. Então, ela pós-doc faz tudo. Sério? Ela é pós-doc? Pós-doc faz carta, faz tudo, né? Nossa. Faz Meu política. Deus, eu tô velha. Olha só, para mim ela era, sei lá, no máximo uma doutoranda. Pós-docs, dá o teu exército. Ai, obrigada, Renata. Mas ela é japonesa, parece que é novinha, mas não, ela é mais velha que metade dessa janela aqui. Mentira. Não acredito. Acredite.
Não, é que a Tati ingressou, pegou Depois, firme. é bem privada, ela vai te falar a idade dela, você vai tomar um susto. Conhecimento rejuvenesce também. Ó, sei não. Enfim, foi Mas muito então, legal a conversa. ó, Renata. Muito bom. quero agradecer, viu, Miguel? Obrigado, Nalva. Obrigado às interações. E Obrigada aí vocês. Obrigada, Renata. Imagina, eu legal. que agradeço também a sua integração aqui, viu, no papo. É, isso, Isso. as trocas. Exatamente, viu? Isso. Tenho Muito obrigada. não perguntaram nada, não falaram nada, não vieram em socorro da professora Renata, parceira, mas não precisou também, né? Então. Mas eu entendo. Ó, o Luciano está rindo. Renata, você quer falar alguma coisa para fechar? Não, obrigado. Queria fechar dizendo que essa, agradecendo, obviamente, mas que foi muito importante para mim, porque agora eu vou me dedicar, começar a pensar nessa rede como uma estratégia, né? De pensar, afinal de contas, nessas permanências, nas persistências, nas resistências do Espírito Santo, porque é isso que nos interessa, né? Então, juntando, né? Então, nesse sentido, também deixar um pouco de ficar aqui menino, dá muito trabalho, viu, gente? Por isso que a gente tem um pós-doc. Eu estou precisando de um pós-doc, eu acho, sabe? Se você experimentar, você nunca mais vai largar. É, isso aí, Mas Miguel. tem que achar um bom. Tem que achar claro. Não, acho que eu vou lá para os italianos, dialogar com ele, falar, lá no Brasil o negócio não é bem assim não, viu? É mais complexo. Vamos lá para vocês olharem para a gente, ajudar aqui, por favor. Mas eu acho que abre uma linha toda também, né, Renata? Até disso também, do ponto de vista acadêmico, para reforçar, só para terminar mesmo, a relação do Patrilab com o LIS, eu espero que a gente, com o INPE, né, a gente possa explorar isso mais tempo, começando com projetos, pesquisas, projetos que a gente fizer, inserir de alguma maneira essa discussão em você e seu grupo, começar a fazer estudos também fora do Espírito Santo, vamos construindo outros estudos de caso, enfim, e com isso também reforçar a ligação com os italianos e fazer as pontes e as conversas, reforçar a ligação com a Amazônia, que eu acho que também a gente precisa fazer essa discussão com os nossos parceiros da Agenda Urbana Amazônica, dentro do contexto amazônico, que também já vai ter que repensar algumas coisas Então, isso abre um monte de agenda para a gente, que é agenda boa, né? Ousada, difícil, complicada. Né? Eu acho que a investigação da Ana Cardoso, que ela mostrou para a gente no início, né? Quando ela mostra aquelas resistências todas aqui, né? dos estabelecimentos indígenas do lado de uma enorme metrópole, e ela fala também de dentro dali da cidade. Então, ali eu acho que tem um campo de investigação muito bacana para pensar essas noções que a gente traz aqui dessa contribuição. Porque ali é pura resistência para mim, tem permanência e resistência já no caminho da destruição, demolições, muito risco, mas o risco parece que está ali do lado, né? Então, pensar essa relação, nessa faixa de transição, Rio é a grande faixa, fronteira, sei lá, né? Zona ali de risco, porque do outro lado o negócio está difícil, né? Mas, enfim, é isso aí. Muito obrigada de novo a todos que estiveram aqui, para que a gente pudesse compartilhar esse trabalho. Agradeço. Obrigado a você. Miguel, ao Liz e obrigado a todo mundo. Trabalho que segue, como eu disse. Silvana, Isabel, os meninos que estão aí. Todos. Ficaram resistindo. Então, vamos aproveitar a quinta-feira, que a sexta está chegando. Eu acho que não muda nada, né? Sexta, sábado, domingo, do jeito que nós estamos. Miguel, você continua agora esse mês de setembro, é isso? Com os papos? Eu continuo. Estou em prisão domiciliar, sem tornozeleira ainda, mas eu não saio daqui, não. Ele está perguntando das janelas, se as janelas... Das janelas? Continuam algumas, temos algumas agendadas já. Na próxima semana, eu acho que também são conversas
próximas que têm interesse, eu acho, para você, para a Nalva também. Certamente. Sibeli Diniz, que é da economista do CDPLA, Minas. Aí, a mineira, igual você, maravilhosa. E a Sibeli vai falar para a gente sobre economia popular e solidária. E, na verdade, nesse campo é o campo do desenvolvimento autodeterminado, local, mas a perspectiva da economia, como é que isso se dá nesses territórios, né? E ela tem trabalhado muito com isso. Economia e é legal, popular. né, ouvir economistas que se preocupam com isso. Né? Certamente. Então, ela vai falar sobre isso. Depois a gente vai ter... Deixa eu me lembrar, não sei, mas em breve vai ter, eu acho que em outubro, mas em setembro tem alguém também. Depois vem André Siqueira, que está em Illinois, e André trabalha com André vai falar sobre a questão de gênero. Illinois não, desculpa. Gênero? Oi? Falar de gênero? Vai falar sobre a questão, as questões indiana. André vai falar sobre a questão de gênero, né? Sobre a questão um pouco mais específica sobre a questão da mulher inserida na questão amazônica, né? Em outros aspectos, mas nas questões que ela tem trabalhado, que também são do reforço de autodeterminação do lugar e tal. E, em última instância, são componentes do mesmo processo, né? E tem mais alguém que vai, o Carlos Kiefer, que em algum momento, que é um infectologista, professor da Faculdade de Medicina, que a gente vai falar, não é sobre Covid, mas vamos falar sobre perspectivas, um pouco de teoria da evolução em torno da relação antimicrobianos, antibióticos e bactérias e redes, e um pouco de como é que essa situação se dá, não em hospitais, mas em comunidade, né? Como é que a gente constrói, como é que a evolução constrói essas relações de resistência antimicrobiana. E outras coisas mais que a gente tem discutido. Enfim, os papos são diversos, os assuntos são variados, mas a sequência dos assuntos aqui estão ligados a essa tentativa de buscar possibilidade de autodeterminação, né? Beleza. Com a dimensão econômica, com a dimensão antropológica do papel da mulher dentro do domicílio, com a dimensão camponesa, que é a unidade doméstica, comunidade de produção, e por aí vai. São esses os elementos que a gente tem trabalhado. É muita coisa que a gente tem que ler, tem que entender, e eu estou velho para isso, e esses meninos têm que ler e ajudar a gente mais. Bruno, isso mesmo. Gabriel já está fazendo, Renata, todo mundo que está aí. Esse povo todo aí são os seus orientandos e da Isabel? Isabel e Silvana. Às vezes junto, às vezes separado, às vezes com alguém fora do grupo, às vezes com alguém dentro, mas todo mundo a gente conversa, dá palpite, fala. Sei como é que é. Tudo gosta de falar da vida do outro, é um problema sério. Você sabe como é que é, né? Então, mas como é que é, eu imagino. No final é bom, é bom. É, muito bom. Assim é melhor ainda, viu? Eu fico aqui solita, mas enfim, com meus meninos. Mas agora vamos alargar. Isso, devagar, tranquilo. Devagar, alargar devagar, muito devagar. Vamos começar, vamos ter esse primeiro resultado aí com a Naila, que tem que assumir a responsabilidade, fazer as coisas e gerar coisa boa, e aí vamos para o segundo e vamos indo. Valeu. Valeu, obrigado, Renata, obrigado mesmo. Um beijo. Obrigado mesmo, eu que agradeço. Boa noite a todos. E obrigado por permanecerem. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.